Mais do que uma proposta teórica, a obra de Salim Valaa é interpretada pelos analistas como um desafio direto ao modelo econômico seguido nas últimas décadas, frequentemente assente numa forte expectativa sobre o papel do setor privado e dos fluxos externos de financiamento. Para o académico João Pereira, o principal contributo do livro está em recentrar o debate não apenas no quanto o Estado deve intervir, mas no como o faz. Dizer que este livro é um manifesto político pela defesa de um Estado empreendedor que desafia o mito das fronteiras rígidas entre o setor público, setor privado e a sociedade civil. Posso, sem exagero, afirmar que esta obra oferece uma contribuição valiosa para compreender o papel do Estado na economia contemporânea e pode servir de uma referência útil, indispensável para enriquecer o debate sobre a relação entre o público, privado e a sociedade civil e os modelos da intervenção do Estado na economia no seu todo. Para Valaa, repensar hoje a relação entre o Estado e a economia significa aceitar que o Estado é parte da solução e não apenas um mal necessário. Não se trata, para Valaa, de ter um Estado que seja simplesmente fazedor de boas e compreensivas políticas e estratégia econômica, mas de um Estado que tenha uma competência técnica, recursos humanos capaz de criar soluções que visam responder os desafios que o país está a enfrentar. A obra reforça a ideia de que um desenvolvimento econômico sustentável não nasce apenas da livre iniciativa do mercado, mas também de um investimento público forte e de uma cooperação estreita entre o setor público, setor privado e a sociedade civil. A posição surge como uma convergência com o autor quanto à centralidade do Estado, mas introduz uma nuance crítica, ao referir que sem capacidade institucional, uma maior intervenção pode não produzir os resultados esperados. Essa leitura é parcialmente partilhada por Ibrahim Moussagi, que valoriza o caráter provocador da obra, sobretudo por desafiar consensos instalados. A sua escrita é muito perspicaz, é muito reflexiva no entendimento da natureza das contendas atuais da economia nacional. Precisamos de conceber o nosso modelo. E é aí onde está a nossa dificuldade. E este repensar pode nos ajudar. O nosso modelo endógeno de crescimento. Precisamos de perceber a ocorrência das transições, portanto, do ponto A para o ponto B, na trigonometria, mas aqui estou a dizer do setor informal para o setor formal. Portanto, qual é a transição? Como é que se faz isso? Chama a atenção a necessidade de um setor privado forte, de um setor privado competitivo para recriar aquela independência econômica de que falamos. Caso contrário, aí será de facto uma utopia. E pensa inconformadamente e emite cientificamente o seu pensamento, nem sempre cômodo, mas necessário para promover a mudança. Aqui, o alinhamento com Valaa é mais evidente ao nível da necessidade de ruptura com abordagens tradicionais, ainda que sem detalhar os riscos associados à expansão do papel do Estado. Já Hortêncio Huetele reforça uma visão mais interventiva, aproximando-se claramente da linha definida pelo autor ao sublinhar que o Estado deve assumir um papel ativo junto dos agentes econômicos. Cria em nós, os outros, primeiro a aspiração ou a perspectiva, se calhar a ideia de que a pessoa que está no lugar certo para imprimir estas dinâmicas, esta forma de estar e de pensar o Estado. Penso que são desafios que o autor traz, provocações, e que as pessoas certas, nos lugares certos, podem eventualmente encontrar alento ou encontrarem alguma força para ousarem a desafiarem a conjuntura atual
e, sobretudo, apostarem neste empreendimento. Já vimos, por exemplo, as várias linhas de financiamento para a juventude e toda esta panóplia de iniciativas. Acredito que elas existem e o livro pode ser um bom suporte. Neste ponto, há uma convergência direta com a tese central do livro, quando o autor considera que o desenvolvimento não emerge espontaneamente do mercado, exigindo coordenação pública. No entanto, quando o debate entra na operacionalização desse papel, surgem diferenças de relevo. O economista Aldemir Belchior concorda com a necessidade de intervenção, mas delimita o seu alcance, defendendo um Estado mais regulador do que executor. Quando se fala em um crescimento mais inclusivo, não se pode deixar de parte as micro, pequenas e médias empresas, porque elas são a espinha dorsal, o verdadeiro motor de transformação e geração de valor. E o país deve ter um crescimento alinhado com uma agenda de desenvolvimento que permita sustentar, portanto, uma melhoria do bem-estar das populações e também promover um ambiente propício para a atração de investimento interno e externo. Eu penso que foi em torno desta estrutura mental que impulsionou, motivou o autor a produzir mais uma vez o seu painel de ideias para mostrar que há uma diferenciação lógica entre desenvolver e crescer. A posição introduz um contraponto relevante à visão mais interventiva, sugerindo que o risco não está na ausência do Estado, mas no excesso de protagonismo que pode inibir a iniciativa privada. Uma leitura ainda mais cautelosa surge do gestor Manuel Soares, que, embora defenda a autonomia estratégica, alerta para os limites de esperar que o setor privado lidere isoladamente o desenvolvimento. E sobretudo acho que é ao fim de 30 anos ou 40 anos que levamos com influências externas sobre políticas de desenvolvimento que se aplicam ao país, se calhar está na altura de nós tentarmos fazer à nossa maneira e fazer acontecer com os nossos meios, com o nosso conhecimento próprio. Eu pessoalmente acho que não é em Washington pessoas que nunca visitaram o nosso país e que no máximo do nosso país conhecem Maputo que podem desenhar as políticas de desenvolvimento e impor-nos políticas de desenvolvimento que depois não estão adequadas à nossa realidade. E alguém com a experiência do Dr. Salim Valá, com mais de 33 anos de experiência ao longo de vários cargos da agricultura no plano de desenvolvimento, essa experiência é rica e é alguém que pode, com propriedade, desafiar-nos a fazer uma reflexão e se calhar mudar o modelo de desenvolvimento que temos neste momento no país. A sua posição aproxima-se da crítica de Valá ao modelo liberal, mas reforça a necessidade de equilíbrio entre Estado e mercado, sobretudo num contexto em que nenhum dos lados, isoladamente, demonstra capacidade suficiente. Por fim, os académicos José Jaime Macuana e Ana Paula Manso introduzem uma dimensão estrutural ao debate ao sublinhar que o problema não está apenas nas políticas, mas na ausência de uma visão estratégica proposta. O Estado é um elemento central para o desenvolvimento e o nosso Estado particularmente enfrenta grandes desafios e reposicionar o Estado, a encontrar o seu papel, não de forma abstrata, mas de forma concreta, face àquilo que são os desafios do desenvolvimento no país, é um elemento central para o nosso desenvolvimento. Então, nesse sentido, é uma obra importante, é uma reflexão importante. Naturalmente que há muita reflexão que ainda há de ser feita, deve ser feita, mas, sem dúvida, o papel do Estado no nosso desenvolvimento e na economia, de uma forma geral, é um debate que sempre vai ser importante e é um debate imperioso. Nós, especialmente como docentes, temos um papel muito preponderante nas nossas aulas, difundir essas ideias. Nós trabalhamos com jovens e os jovens são aqueles que acatam com muita facilidade as ideias boas. E este livro cai ou nasce num momento certo, em que o país precisa de coisas como isto para avançar.